Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Esse é o vídeo número 4 da série da Grande Babilônia. Os números eles vão estar não no título, eles vão estar ou no comentário fixo ou na descrição, para vocês saberem, mas também eu vou colocar cada vídeo certinho, em ordem, na playlist. Eu não estou colocando esses números no título não, porque não está cabendo, tá bom? Segue a playlist. Esse é o 4. Se caso você entrou nesse por outro mecanismo do YouTube, pode continuar. Nesse vídeo aqui, a proposta é provar para vocês que a Jerusalém não é a Grande Babilônia. Jerusalém ela foi comparada à Grande Babilônia por causa dos seus pecados, abominações, vai ser castigada, mas Deus não vai fazer a fumaça da Jerusalém, a cidade de Deus, subir pelos séculos dos séculos. Não vai mesmo. Porque se Deus ter que entregar Jerusalém para o diabo, ele perdeu nessa. Deus não vai perder nessa para o diabo. Deus escolheu Jerusalém e o diabo vem atacando Jerusalém desde então, porque Jerusalém é uma terra pequenininha comparada com o Egito, com a Turquia, com as terras do Oriente. Jerusalém é a menor delas. Porque Deus escolheu, ali se torna importante para o diabo. Então, Deus santifica a cidade, o diabo vai lá e profana. Deus santifica, o diabo vai lá e profana. Eu sei e nós sabemos que Deus tem um santuário no céu. Embora nós sejamos santuários do Senhor, não anula que ele tem um santuário no céu e chama de Nova Jerusalém. E ela vai descer um dia do céu, mas em tempos determinados. Como eu já falei nos vídeos anteriores, a Nova Jerusalém não pode descer junto com o Senhor Jesus, porque senão, além das promessas do Senhor para Jerusalém não se cumprirem, o diabo ganha dele. Você acha que Deus vai perder num braço de ferro para o diabo? Não vai. O diabo já colocou lá o domo da rocha. Olha aí. O domo da rocha é a bandeira do diabo para mostrar que aquilo pertence a ele. Jerusalém, como castigo, no ano 70, sim, Deus permitiu que o templo fosse destruído e que os judeus fossem cativos para todas as nações. E aí Jerusalém foi passando pela mão das nações, ficou na mão dos islâmicos muito tempo. Em 1948, Deus restaura, dá a terra de Israel de novo, faz ela ser considerada diante de todas as nações uma terra. Em 1967, Jerusalém passa a ser capital de Israel. Trump recupera isso para Jerusalém. Aí o diabo vai lá e mete um domo da rocha para dizer que aquilo pertence a ele e está tudo lá errado, profanado, tem abominações lá, assim como tem no mundo inteiro. E aí Deus vai ter que destruir a cidade que ele escolheu, a cidade de Davi, porque o diabo sempre venceu Deus. Aí ele desiste, vai destruir. Claro que não vai ser assim, entendeu? Deus vai tomar aquilo do diabo e vai santificar. Ele foi expulso lá do céu, do santuário onde ele estava, o terceiro céu, o lugar mais santo onde ele tinha a presença lá, junto com os querubins. Ele é um querubim, era um querubim ungido da guarda de Deus. Foi expulso de lá, ou seja, da Nova Jerusalém, e agora ele quer pegar Jerusalém da terra. Não, vai ser expulso dela também. Deus vai permitir ele dominar lá, mais uma vez. Mas Deus vai restaurar a Jerusalém de baixo. Entendeu? Então está aqui mais uma razão bem lógica para você não acreditar que a Nova Jerusalém, que a Jerusalém é a Grande Babilônia, embora Deus tenha comparado ela. Então eu vou explicar para vocês hoje de uma vez por todas Ezequiel 16, já em 3 vídeos eu estou falando que vou ler e nunca leio o capítulo completo. Vamos ler a história completa hoje, tá bom? E depois desse vídeo aqui você volta lá no número 1, número 2, número 3, vai seguindo a sequência. Então vamos fazer a leitura, presta atenção, eu vou tentar resumir aqui para vocês o máximo que eu posso, porque tem uma história sendo contada no capítulo 16, Deus acrescenta detalhes no capítulo 17, aí ele volta a falar no capítulo 20, temos que ler também o 23, aliás, o capítulo 16 e o 23 é paralelo. Obrigatoriamente, assim como obrigatoriamente ler um e o outro. Assim como você vê Apocalipse 13 e tem que ler as explicações e os acréscimos no Apocalipse 17, assim também você tem que ler Ezequiel 16 e o 23. Embora do Apocalipse 13 ao 17 tem todo o contexto,
Sim, a gente tem que conhecer, mas há uma explicação direta, de maneira que você pode sair do Apocalipse 13 direto para o 17. E numa outra leitura, num outro estudo, você vai e passa lendo os contextos. Assim é com Ezequiel 16 e 23. Então vamos começar aqui. Ezequiel 16 diz o seguinte: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize: Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém. E aí Deus vai contar a história aqui. Certo? Ele vai passar... Na verdade, ele vai passar ali por Abraão, vai passar pela aliança que Deus fez através de Moisés com o Sinai. Ele vai passar aqui por essa aliança. E aí ele vai chegar até Davi e vai destacar Salomão, e nós vamos pular direto nesse texto agora, mas continuando a história, antes da gente ler, ele vai chegar até a nova aliança e até a segunda vinda de Jesus. Presta atenção nessa leitura. E você vai ver que Deus está falando mesmo na Jerusalém terrestre. Não tem como você escapar do texto e ir para a celeste. Aliás, quem acredita que a Jerusalém é a Grande Babilônia, não faz isso, né? Aqui jamais a intenção da pessoa vai ser escapar da Jerusalém de baixo para ir para de cima. Porque a intenção dela é provar que Jerusalém vai ser destruída e a fumaça dela vai queimar pelos séculos dos séculos. Infelizmente, a intenção dos indivíduos que não gostam de ler contexto é essa. Ok? Vamos pular no verso 12. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. Teu vestido era de linho fino, de seda, de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel, de azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Aqui, irmãos, lembra do vídeo anterior? Eu vou ter que repetir algumas pequenas conexões. Aqui a pessoa pega aqui ouro, prata, linho fino, chegaste a ser rainha e leva direto isso para Apocalipse 18. E não está de todo errado, porque o Senhor queria que a gente se lembrasse da Jerusalém quando nós olhássemos para aquela grande Babilônia. Só que ele não queria que nós nos lembrássemos só de Jerusalém. As roupas daquela mulher, vestida de escarlata, com um cálice de abominações que contém o sangue dos santos, de linho fino, ouro, prata, pedras preciosas. Isso são as vestiduras tanto da Igreja Católica Romana, que matou o sangue dos santos, se embriagou com o sangue dos santos, como também as vestiduras de Meca. Bate muito mais com a Igreja Católica Romana do que com Meca, né? Mas através do Apocalipse 18 a gente lembra também do mundo islâmico. Deus quer que a gente se lembre dessas três religiões. Três religiões. Que é, primeiro, Jerusalém. Depois, profeticamente, sendo comparada à Igreja Católica Romana. Terceiro, ao mundo islâmico. Três religiões que creem em Deus, em um único Deus. As três acreditam em Jesus, cada uma da sua maneira. E lembrando que a grande Babilônia é mãe. Então tem as filhas, que são as igrejas evangélicas. É só isso a profecia? Claro que não. Isso daqui são camadas de revelações a mais que eu já estou colocando aqui. Primeiro você tem que conhecer a profecia na íntegra, como ela é mesmo. Deus vai revelar que a grande Babilônia é esse mundo inteiro, como eu já tenho mostrado para vocês. Então não se limita apenas nisso daqui. Jerusalém, um dia ela foi rainha, só que ela foi rainha aqui, como está dizendo, nas mãos de Salomão. Perfeita, santa, como eu já falei nos vídeos anteriores. E aí Deus fala dessa maneira aqui porque ele está contrastando o estado dela bom com o estado mau, futuro.
ao ponto de comparar com uma meretriz. Certo? Agora a gente avança. Verso 14. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a tudo o que passava para seres dele. Tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos e adornados de diversas cores, nas quais te prostituístes. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Presta atenção nesse verso 16. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Isso daqui é importante. Tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei, e do meu ouro e da minha prata fizeste estátuas de homens e te prostituístes com ela. Tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste, o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. O meu pão que te dei, a flor de farinha, o óleo e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave. E assim se fez, diz o Senhor Deus. Aqui o Senhor está denunciando as abominações da Jerusalém, que profeticamente denuncia a Igreja Católica. E denuncia também a Igreja Evangélica, as igrejas evangélicas caídas. Não somente através desse texto, através de todo o contexto onde Deus está falando dessa grande Babilônia, porque é um assunto misterioso. É um assunto que envolve muita revelação. Eu estou falando isso baseado nos vídeos anteriores, tá? Se você está aqui primeira vez, claro que você não está entendendo o que eu estou falando. Mas se vocês estão seguindo a linha, vocês já estão entendendo, né? O que eu quero dizer. Verso 20. Demais, tomaste os teus filhos e as tuas filhas que me geraste e sacrificaste a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste os meus filhos e os entregaste a elas como oferta pelo fogo. Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta, a revolver-te no teu sangue. Esse é o texto que Deus começa a contar no início da história, lá naqueles textos que eu pulei para dar uma resumida, porque tinha muita coisa para falar. Verso 23. Depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Deus. Quem é que não vai se lembrar aqui esses dois ais? Quem é que não vai conectar com os três ais do Apocalipse? E de fato conectam. Mas presta atenção. Por que conectam? Porque Deus vai remontar aqui a Jerusalém semelhante àquela prostituta que está em cima da besta. Até algumas cabeças da besta vão aparecer aqui. Então a gente conecta os dois ais também com os três do Apocalipse. Aí tem revelação. Verso 24. Edificaste prostíbulo de culto e fizeste elevados altares por todas as praças. A cada canto do caminho edificaste o teu altar e profanaste a tua formosura e abriste as pernas a todo que passava e multiplicastes as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Por isso estendi a mão contra ti e te diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade dos que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituíste com os filhos da Assíria, porquanto eras insaciável, e prostituindo-te com eles nem ainda te fartaste. Antes, multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã até a Caldeia, e ainda com isso não te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas essas coisas, só próprias de meretriz descarada. Edificando tu teu prostíbulo de culto à entrada de cada rua e os teus elevados altares em cada praça, não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga. Percebe aqui que apareceram pelo menos três cabeças da besta de 7 cabeças. Apareceu aqui o Egito, a Assíria e a Babilônia. Não foi? Egito, Assíria e Babilônia. E aqui disse
que ela foi pior que a meretriz. Lá no Apocalipse, a mulher, ela não está sendo acusada de adúltera, embora a gente saiba que é, mas está sendo acusada de meretriz. Mas aqui, Deus está falando que ela está pior que uma meretriz. E ele vai explicar o porquê. Foste como a mulher adúltera, que em lugar do seu marido recebe os estranhos. A todas as meretrizes se dá a paga, mas tu dás presente a todos os teus amantes, e o fazes para que venham a ti de todas as partes adulterar contigo. Contigo nas tuas prostituições sucede o contrário do que se dá com as outras mulheres, pois não te procuram para a prostituição, porque dando tu a paga a ti e não sendo dada, e a ti não sendo dada, fazes o contrário. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Adúltera e meretriz, entendeu? Mas ele está falando que ela foi pior do que uma meretriz, porque ainda foi adúltera. Nem toda meretriz é adúltera. Adúltera tem que ser casada. Uma meretriz não necessita ser casada. Ela pode ser meretriz sem estar casada. Essa, além de ser adúltera, é meretriz. Verso 36. Tá interessante, né? Para quem acredita que Jerusalém é a grande Babilônia, tá perfeita a história. Assim diz o Senhor Deus: por ser-te exagerado a tua lascívia e se ter descoberto a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, e por causa também das abominações de todos os seus ídolos e do sangue dos teus filhos a estes sacrificados, eis que eu ajuntarei todos os teus amantes com os quais te deleitaste, como também todos os que amaste, como todos os que aborreceste, ajuntá-los-ei de todas as partes contra ti, e descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para que todos a vejam. Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias, e te farei vítima de furor de ciúme. Outra conexão. Aqui ela se juntou com a Babilônia, com o Egito, com a Síria e com a Babilônia. São 3 das 7 cabeças da besta. E Deus está falando que vai trazer esses amantes contra ela e vai julgar ela como se julga a mulher adúltera, que é apedrejando. De fato, esse cenário está ocorrendo em Apocalipse. Tem 2 testemunhas que testemunha contra a grande Babilônia, e o 7º cálice da ira de Deus cai pedra sobre a meretriz. Irmãos, todos os judeus que se prostituem, eles vão receber essas pragas. Agora, a terra de Jerusalém, Deus não vai destruir. Aí que está a diferença. Não, você tem que ver o que o texto está falando. Só da terra, só de homens. Você tem que prestar atenção. Principalmente porque no 7º cálice da ira de Deus, onde cai pedra, Deus está mostrando ali para a gente que houve um grande terremoto, todas as ilhas se moveram do lugar e caíram as cidades das nações. Está vendo? Deus está revelando que a grande Babilônia formam nações, não só Jerusalém, não só o Vaticano, não só Meca, nações. Outra prova disso está em Jeremias capítulo 25, que Deus manda Jeremias dar do cálice da ira dele para Jerusalém, menciona algumas nações do Oriente Médio e depois ele fala para todos os reinos da terra, dá para todos. Se eles não quiserem beber, fala, eles vão beber sim, vocês vão beber. Mas a terra de Israel, apesar dela ser severamente castigada, Deus vai livrar. E os que se arrependerem vão sobrar. Os judeus que se arrependerem vão sobrar. Essa leitura nós já fizemos em Zacarias 12 e 14. Não precisa de muita confusão, de muita teoria, de muita teologia, de muita escatologia, para ler aquilo ali e entender. Qualquer um que lê entende. É profundo, mas é simples ao mesmo tempo. Verso 39. Tá vendo como é grande? As pessoas que querem provar que a grande Babilônia é Jerusalém, elas não vão ler tudo isso. Elas vão pegar só os textos principais que conectam e o final da história aqui, que é o mais importante, eles vão abandonar. Não tem um que lê e explica. Se você encontrar um no YouTube que faça isso, usando Ezequiel 16 para mostrar que Jerusalém é a grande Babilônia aí, que vai ser destruída para todo sempre, me mostra o vídeo que eu quero ver. Verso 39.
Entregar-te-ei nas suas mãos, e derribarão o teu prostíbulo de culto e os teus elevados altares. Despedir-te-ão de teus vestidos, tomarão as tuas finas joias e te deixarão nua e descoberta. Farão subir contra ti uma multidão, apedrejar-te-ão e te traspassarão com as suas espadas. Queimarão as tuas casas e executarão juízos contra ti, à vista de muitas mulheres. Quando diz aqui, à vista de muitas mulheres, está falando de nações. De fato que, quando o Senhor fala que os 144 mil não estão contaminados com mulheres, ele se refere também a nações. Os 144 mil não estão contaminados com as nações que estarão contaminadas com a marca da besta. E aonde estão as igrejas evangélicas que são filhas da Igreja Católica Romana? Nas nações. Está vendo como há camadas de revelação para isso? Os 144 mil não estando contaminados com mulheres porque são virgens, jamais significa virgindade literal. O escritor de Hebreus fala que o sexo, o relacionamento sem mácula, não tem nada de mal nisso. Aliás, foi uma ordem de Deus. Tem pré-tribulacionistas que interpretam aquele ponto lá literal. Para quê? Não sei para quê. E ainda dizem que Jerusalém é a grande Babilônia e que se exploda aquele lugar, a Jerusalém, que a fumaça dela suba pelo século dos séculos. Vitória para o diabo. Aliás, vai descer a Nova Jerusalém. Irmãos, é muita confusão. Se tem algo que realmente é grande Babilônia, é a mente desse povo. Farei cessar o teu meretrício e já não darás paga. Desse modo, satisfarei em ti o meu furor, o meu ciúme se apartará de ti, aquietar-me-ei e jamais me indignarei. Se eu parar no verso 42, pronto, Jerusalém foi queimada, foi apedrejada, acabou. Mas a história não acabou aqui, irmãos. Jerusalém não só recebeu essas pragas aqui uma só vez, recebeu várias. No ano 70 ela recebeu tudo isso aqui. Mas a história não acabou. Continua lendo, verso 43. Visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade e me provocaste a ira com tudo isto, eis que também eu farei recair sobre a tua cabeça o castigo do teu procedimento, diz o Senhor Deus. E a todas as tuas abominações não acrescentarás esta depravação. Eis que todo que usa de provérbios usará contra ti este, dizendo, tal mãe, tal filha. Aqui é mais profundidade na parábola, porque tem uma parábola no início, né? A mãe dela é Eteia. Vai prestando atenção, e aqui já vai ser criada uma parábola que a gente vai poder trabalhar um pouquinho nela. Olha só. Tu és filha de tua mãe, que teve nojo do seu marido e de seus filhos, e tu és irmã de tuas irmãs. Aqui que a gente vai focar. Esquece a origem, a mãe, a Eteia. Presta atenção nisso. Tu és irmã de tuas irmãs. Nisso que você tem que focar. Que tiveram nojo dos seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eteia e o vosso pai a morreu. Essa parte aqui não é tão importante para o vídeo de hoje. Agora, presta atenção na história que o Senhor vai contar. E veja se Jerusalém acabou. Ou vai acabar. Presta atenção. A tua irmã maior é Samaria. Nós conhecemos quem que é Samaria, né? Vai se dar com a casa de Israel. Que habita à tua esquerda com as tuas filhas. E a tua irmã menor, que habita à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia, não só andaste nos seus caminhos, nem só fizeste segundo as suas abominações, mas, como se isto fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os seus caminhos. Samaria, no mapa, ela está ali no norte de Jerusalém. O reino de Judá está no sul. Sabe que a casa de Israel se dividiu em dois reinos, né? Samaria ficou mais para o norte e Judá ficou mais para o sul. Aqui fala de esquerda e direita. E Jerusalém está no centro. Deus está contando a história da terra de Jerusalém e dos habitantes de Jerusalém, mas lembra que tem Samaria ao norte e Judá ao sul. E Deus está falando dessas irmãs aqui. Presta atenção à história. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, não fez Sodoma tua irmã
ela e suas filhas, como tu fizeste, e também tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela as suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Também Samaria, presta atenção agora nos cativeiros, que a Síria vai lá, vai catar uma porção, depois Nabucodonosor cata outra porção. Presta atenção na história. Também Samaria não cometeu metade dos teus pecados. Pois tu multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e assim justificaste as tuas irmãs com todas as suas abominações que fizeste. Tu, pois, levas a tua ignomínia, tu que advogaste a causa de tuas irmãs, pelos pecados que cometeste, mais abomináveis do que ela, mais justas são elas do que tu. Envergonha-te logo também e leva a tua ignomínia, pois justificaste as tuas irmãs. Jerusalém no centro, Samaria ao norte, casa de Israel, reino de Judá ao sul, pecaram, foram em cativeiro, Deus castigou e Deus está falando, você, vendo isso, não se arrependeu. Pelo contrário, fez pior do que elas. Lembra que Deus permitiu que Jerusalém fosse reedificada por Neemias e Esdras? E como é que termina o livro de Neemias e Esdras? Com as abominações de Jerusalém. Agora presta atenção. Restaurarei a sorte delas. A de Sodoma e de tuas filhas e de suas filhas, e de Samaria e de suas filhas, e a tua própria sorte entre elas. Para que leves a tua ignomínia e sejas envergonhada por tudo que fizeste, servindo-lhes de consolação. Quando as tuas irmãs, Sodoma e suas filhas, tornarem ao seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarem ao seu, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Aqui já está falando da restauração da Jerusalém terrena. Jerusalém de cima não precisa de nada disso, não tem nem que ficar falando aqui, né? Vamos continuar a leitura. Não usaste como provérbio o nome Sodoma, tua irmã, nos dias da tua soberba? Antes que se descobrisse a tua maldade? Agora te tornaste como ela, objeto de opróbio das filhas da Síria e de todos os que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus que te desprezam. As tuas depravações e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus, eu te farei a ti como fizeste, pois desprezaste o juramento, invalidando a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Agora presta atenção aqui nessa palavra que eu frisei. Quando fala aliança eterna, muitos vão se lembrar de Jesus, que faz aliança com seu povo, Samaria, casa de Israel, casa de Judá, reino de Judá. Vão se lembrar disso, não está errado, essa história está implícita aqui, mas o livro do profeta Ezequiel foca muito mais em falar da Jerusalém, da terra, de uma aliança que Deus vai fazer sim, ainda com seu povo, do que falar das coisas da cidade do céu. Isaías profetiza muito sobre a Nova Jerusalém. Jeremias fala muito da Nova Jerusalém, do corpo glorificado do homem, mas Ezequiel é um profeta específico, onde ele foca muito mais no povo judeu. Claro que tem textos aqui, principalmente o texto da restauração das duas casas de Israel está contido aqui, mas tem profeta que foca mais num ponto do que no outro. Entendeu? E mesmo que apareceu aqui a aliança eterna, a aliança que Deus vai fazer, que Jesus vai fazer quando vier, aqueles judeus que vão olhar para ele e por causa que estão vendo vão crer e vão sobrar lá em Jerusalém mesmo, por isso que ela não pode estar pegando fogo, porque ele vai voltar em Jerusalém, vai mostrar a ferida das suas mãos, como está em Ezequiel 13 mostrando, a ferida das mãos eles vão ver, vão olhar para aquele que traspassaram, vão chorar como quem chora por um filho unigênito,
Cada família vai chorar à parte e isso é lá em Jerusalém. Então ela não vai ser destruída. E Deus vai estabelecer uma aliança com eles, que é uma aliança eterna, porém de um sacerdote abaixo do sacerdócio de Melquisedeque, o que muitas pessoas são incapazes de compreender, porque senão as escrituras entrariam em contradição. Por isso que o final do profeta aqui tem um templo, de Ezequiel do 40 ao 48, tem um templo. As pessoas dizem que esse templo é a Nova Jerusalém, que aqueles sacerdotes que estão ali é a igreja, mas aqueles sacerdotes têm que cortar o cabelo como convém. Eles têm que pôr um linho ao ponto de não sair suor. Eles têm que se casar com viúvas ou com descendentes de Levi, está falando de levitas, dos descendentes de Simei. A linhagem de Zadok. Leis que eles vão praticar no milênio, naquele templo que estará no milênio. O príncipe do povo, que teriam que falar que é Jesus, ele tem que fazer sacrifício pelos seus próprios pecados e tem mulher e filhos. Tem porções da terra que foi dedicada a ele. Então, como que eu vou espiritualizar tudo isso? É impossível. Nem eu tentando ser um herege eu não consigo espiritualizar. Agora, se eu não gosto de ler, se eu sou daquelas pessoas embromona, que gosto de enrolar todo mundo na minha história, pego um textinho ali para falar da porta e falo que a porta é Cristo, dentro de 260 textos que estão em Ezequiel do 40 a 48, e já eu me encontro com pessoas que não estão nem aí para nada também, aí eu enrolo todo mundo na história, vou para o tabernáculo de Moisés e vou enrolando todo mundo. Eu quero ver se a pessoa, lendo comigo, ela conseguiria explicar. Não consegue, é impossível. Impossível. Eu já tentei isso daí muitas e muitas vezes. Eu tenho que aceitar o que a Bíblia está me falando, que ainda é grande revelação. Entendeu? Então eu já adiantei aqui a porção do livro, né? Já fiz várias lives no canal mostrando tudo isso para vocês. E nada disso invalida a igreja glorificada, a igreja tendo acesso à Nova Jerusalém, nada disso invalida. Mas o que eu creio da restauração das duas casas de Israel, corpo glorificado, sacerdócio da ordem de Melquisedeque, não pode invalidar o que está escrito. Então, segundo essa percepção, nós estamos em vantagem, porque a gente não anula uma porção da Bíblia, a gente aceita ela toda. Entendeu? Verso 61. Então te lembrarás dos caminhos e te envergonharás, quando receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas, e te darei por filhas, mas não pela tua aliança. Presta atenção nesse verso 61, que ele é a chave. Tudo que você vai ler antes tem que se encontrar aqui. Está falando para Jerusalém, aquela que vai ser castigada, apedrejada, vai ser queimada no fogo. Já aconteceu tudo isso. Agora, ainda Deus vai permitir o anticristo entrar lá, pegar metade da cidade. Metade das mulheres serão forçadas, metade não. Metade da cidade vai sair para cativeiro, metade não. Ou seja, 50% de Jerusalém está sendo poupada, porque o Senhor vai chegar ali para salvar ela. Eu não vou contrariar o profeta Zacarias pelo profeta Ezequiel por causa de uma crença minha, de uma ilusão. Compreenderam? Então aqui, vê se você vai tentar pôr a Nova Jerusalém ou o corpo glorificado, espiritualizar para a igreja. Não dá, porque você já começou lendo, falando de Jerusalém. Então te lembrarás dos teus caminhos, está falando para a Jerusalém, e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs. A Nova Jerusalém não tem que se envergonhar de alguma coisa má que ela fez. E nem está falando da gente. Está falando dos judeus que estarão em Jerusalém e que vão restar. Tanto as mais velhas como as mais novas. E tas dareis por filhas, mas não pela tua aliança. Significa, não pela aliança lá do Sinai. Porque ele falou de uma aliança eterna. E aí, irmãos, aí você tem que sincronizar as coisas. Vai ter uma aliança eterna feita, vai ter um povo elevado, né, com um nível mais elevado do que esses que vão restar, mas a Jerusalém está aqui ainda. Estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor.
para que te lembres e te envergonhes e nunca mais fale a tua boca soberbamente, por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor. Irmãos, acabamos de ler. E aí, Jerusalém foi destruída? Não foi. Tem um texto aqui em Ezequiel que você vai ver que tem os dois ais, não é? Sim, dois ais. Ai, ai, fala para Jerusalém. Por quê? Isso através das cabeças da besta e dos dois ais. E quando diz chegaste a ser rainha, isso nos conecta com Apocalipse 18. 17 também. E o 18. Porque lá tem dois ais em Apocalipse 18. Certo? Certo. O primeiro ai é a quinta trombeta. O segundo ai é a sexta trombeta. Vê que Deus não fala ai, ai, ai de ti. Porque o terceiro ai não vai cair sobre Jerusalém. O terceiro ai vai cair sobre todas as nações da terra. Jerusalém vai receber o primeiro ai, a quinta trombeta, a estrela caída do céu. É o anticristo. E Satanás no meio da semana. Ele vai desencadear um inferno, vai receber o segundo ai, a sexta trombeta. Mas na sétima trombeta vai acontecer isso que nós lemos aqui no finalzinho. Jerusalém vai ser poupada, vai receber Samaria e Judá como filhas, mas não pela aliança do Sinai, por uma aliança eterna. Ou seja, aí tem os reis, sacerdotes, os glorificados. E ela vai se envergonhar quando vê isso. Irmãos, é o que a gente sempre falou no canal. Agora, é honesto eu ler para vocês aqui Ezequiel 16 e pulando, pegar os ais, as cabeças da besta, ir lá para Apocalipse 18 e falar Jerusalém é a grande Babilônia. Irmãos, não tem que orar por ela. Tem que desejar o que Deus deseja, que ela queime, se exploda pelos séculos dos séculos. Infelizmente, a gente tem que falar igual Estevão. Igual Estevão falou, Senhor, perdoa esse povo, porque eles não sabem o que estão falando. Estão falando besteira. Entendeu? Li tudo para vocês. Dá um trabalhaço ler e explicar. E nem são todos que estão afim de ficar até o fim do vídeo. Entendeu? É mais fácil cortar, resumir e criar essa bobagem que o povo anda falando por aí. E no vídeo anterior, nós lemos aquele texto onde fala assim, onde a grande Babilônia está se engrandecendo, falando... Eu sou e fora de mim não há outra. Lembra desses textos? Viúva não sou, pranto não hei de ver. Essas são as palavras que estão na boca da meretriz. Aí dizem que é Jerusalém falando isso. Mas você vai encontrar esses textos, vai aparecer aí na tela, em Isaías capítulo 47, não leia do 8 ao 9. Leia do 6 ao 9, que você vai ver que Babilônia está se engrandecendo e Deus está falando, eu profanei o meu santuário, entreguei ele na tua mão e você não usou de misericórdia, antes se engrandeceu, falando eu sou a rainha, etc. e tal. É Babilônia que está falando isso. Sofonias 2, do 12 ao 15, você vai ver que a Síria está se engrandecendo, com as mesmas palavras. Eu sou e além de mim não há outra. E Apocalipse 18 vai estar te mandando várias mensagens. Quando fala da queda da grande Babilônia, você está vendo ela se desmoronando, vai mandar você para Tiro, Sidom, para o norte, para o Egito, para o Irã, para o Iraque, para a Turquia e para todas as nações da terra. Coincide com Jeremias 25. E Jerusalém, por causa das promessas que Deus fez, e para o diabo não se engrandecer como se ele fosse o vitorioso e não conseguiu a Jerusalém do céu, então ele vai ficar com a da terra, Deus tira até a da terra dele e santifica Jerusalém. Vai ter um templo lá no alto monte. Vai ter um templo lá construído. Os sacerdotes que restaram, os judeus que restarem, eles vão ser envergonhados. Eles vão saber de tudo o que aconteceu. Como está escrito, basta ler, meditar e acreditar. Entendeu? No próximo vídeo, nós vamos ler a sequência
que é a parábola das duas águias. Tem aqui, Ezequiel 17, você vai encontrar as mesmas coisas. E depois do 17, vamos dar um pulinho no 20 e ler o enigma do 23, porque Ezequiel é um homem de parábolas. Pode olhar aqui, Ezequiel é chamado de homem de parábola. O povo falava para ele, você é homem de parábola, só conta parábolas. Ezequiel é o profeta que mais tem parábolas na Bíblia, é o mais enigmático. Não é à toa que Jesus abriu a boca em parábolas, né? Foi chamado de filho do homem. Só 3 homens na Bíblia, só 2 homens na nossa Bíblia foram chamados de filho do homem, Ezequiel e Daniel. O outro que foi chamado de filho do homem foi Enoque, que está fora da nossa Bíblia. Perfeito, irmãos? Deixe os comentários, vamos ver. Eu nem espero aí que as pessoas que acreditam que a Jerusalém vai ser a grande Babilônia e vai queimar, nem espero o comentário delas, porque certamente esse povo não tem paciência para estudar. Eles já foram embora há muito tempo, deixaram um lixo de um comentário aí embaixo, com certeza, e já foram embora há muito tempo. Entrou no vídeo, saiu de uma dezena de vídeos, entrou nesse, assistiu 5 minutos e falou besteira, tá lendo aí na cara dele, ó, que é de Jerusalém, a grande Babilônia, deixou um comentário idiota e saiu para outros vídeos. Você que tem sabedoria, ficou até o final e entendeu perfeitamente a leitura. Deus é justo. Ele jamais iria deixar de tacar na cara de Jerusalém e envergonhar ela. E ele envergonhou ela de uma maneira extraordinária. Ele não só falou que Samaria e Judá foram justificadas por ela, pelas abominações dela, como também comparou ela com uma meretriz. E falou, ai de você, quase que cai mais um ai e eu tenho que acabar com você. Mas o diabo não vai levar essa. Entendeu? Então tá, irmãos, fechei o raciocínio do Ezequiel capítulo 16, tá bom? Então vamos continuar estudando, tá? Esse foi o 4º vídeo e no vídeo número 5 nós vamos ler Ezequiel 17. Não é difícil não, é mais fácil. Difícil é Ezequiel 23, esse é mais difícil. Tá bom? Fiquem na paz então, Deus abençoe.